do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Irmãos, graças a Deus, mais um dia. Vamos contar com a graça e a misericórdia de Deus em nome de Jesus. Vamos contar com a presença do Senhor em nome de Jesus. Presta bem atenção aqui comigo. Vamos ouvir o que Deus tem para a nossa vida em nome de Jesus. 1 Coríntios 10, versículo 12 e 13, tá? E depois a gente pula para o Filipenses 4, 6 e 7 e vamos seguir no livro de Gênesis, tá bom? Vamos lá? Olha só. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Em nome de Jesus, o que eu preciso entender? O que você precisa entender? Diante de cada situação, o que ele está falando? Aquele que julga, aquele que acha, aquele que julga, estar firme. O que ele está falando? Assim, aquele que julga, estar firme. Cuide-se para que não caia. Irmão, você acha que você é super cristão? Ou super cristã? Você acha que você é a super mulher, o super homem e nada vai te atingir? Nenhuma situação vai ser causada? Não, querido. Presta bem atenção. O que Deus está falando comigo e com você? Ele está falando assim: ô filho, você está lutando contra principado, contra potestade. Vigia diante de cada situação. O que nós precisamos entender? A nossa vida está na mão de Deus. E eu não posso achar que eu sou o mega, o blaster, sou super. Para com isso. Aquele que julga estar firme. Cuide-se para que não caia. Agora vamos lá. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Mas Deus, então a tentação é algo humano, certo? Então presta bem atenção. Não sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Presta bem atenção. Você tem, por exemplo, eu gosto de falar de alimento, por quê? Eu vou falar de alimento. Porque é um assunto mais neutro, mas não se limite àquilo que pode ser dificuldade para você. Por exemplo, às vezes nós compramos um certo docinho aqui em casa. Faz tempo que não compra, mas um docinho. Tem lugar que chama de quebra-queixo, outro é cocada, enfim, tem uma diferençazinha cocada para quebra-queixo. Mas vamos lá, a gente compra esse docinho. Irmão, o negócio é açúcar com coco, né? E ele faz tipo um chicletinho na boca, conforme a gente vai comendo. É uma delícia. E aí a gente coloca um pouquinho lá na geladeira. E aí, toda hora dá vontade de ir lá e pegar um pedacinho. Toda hora dá vontade de ir lá e comer um pedacinho. E açúcar não é legal para nós. Querido, presta atenção. O que nós precisamos entender? Se eu vou lá no mercado e compro e ganho aquilo, então não vai no mercado, nem passa lá. Chegou no corredor dos doces lá, do biscoito, da bolacha recheada, né? Aquela coisa toda, pula aquele negócio. O que ele está falando? Vamos trazer para cá? Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio tentação que não fosse comum
aos seres humanos. Irmão, presta bem atenção, o diabo, ele quer uma porta para entrar na nossa vida. Manda embora agora em nome de Jesus. Toda situação, eu estou falando de uma coisa que é um alimento, mas existem outras coisas que podem nos seduzir e nos atrair e nos fazer quebrar a nossa comunhão com Deus. Não ache que você é uma super pessoa, não entra nessa situação sozinha. Chama mais um para ir com você, coloca testemunha, divide a informação com o irmão que está com a fé maior que a sua, com a irmã que está com a fé maior que a sua, que enxerga as coisas numa ótica diferente, que enxerga, ou você acha que Deus vai descer do céu lá e falar, ô irmão fulano de tal, ô irmão ciclano de tal, ô irmãzinha, sai daí minha filha, sai, ele vai enviar a palavra dele, claro que vai enviar, mas eu preciso ter coerência e entender que diante de mim tem uma carne que pode estar com vontade de toda hora ir lá abrir a geladeira e pegar aquele docinho que vai fazer mal. Tem coisa que parece que é gostosa e eu vou te falar para você, mas vai levar e pode levar eu e você para o inferno. Então, em nome de Jesus, viva o que Deus tem para você. Em nome de Jesus, entre no sonho e no projeto de Deus em nome de Jesus. Olha só, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além do que podeis resistir. Deus é fiel e entrou naquela situação. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Vou falar de outra coisa. A gente não tem aqui essa ferramenta pequena que fica na nossa mão toda hora, que é o smartphone. Nós não temos isso. Nós não usamos isso para fazer um monte de coisa, mas não tem hora que você entra lá nos negócios que é zica pura, e se a gente não toma cuidado, você está lá, você está vendo uma coisa normal, uma coisa boa, que presta, uma coisa que daqui a pouco vem uma zica lá no meio do caminho. O que é uma zica? É uma pessoa seminua, falando alguma coisa. Presta bem atenção, querido. Em nome de Jesus, tem situação. Às vezes a gente está vendo um assunto que não tem nada a ver com isso. Você não tem nada a ver. Sai fora logo. Sai fora. Por quê? Não, mas Deus é fiel, que não permitirá que seja tentado além do que podeis. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. O que eu preciso entender? Não alimente a sua carne. Em nome de Jesus, porque tem tentação. Tá entendendo? Mas Deus tem livramento para mim e para você. O que eu vou fazer? Você sabe que ali vai te levar para coisas que não prestam, nem clica, meu irmão, nem toca nisso. Eu sei, você não tá procurando, irmão, não estava procurando, não. Não, eu também não estava. Mas muitas vezes surgem situações que não prestam para a nossa vida, que quer quebrar a nossa comunhão com Deus. Eu estou numa batalha e eu preciso me abster de certas coisas para agradar aquele que me alistou em nome de Jesus. Olha só, não precisa envolver com o negócio dessa vida. Então, o que eu vou entender? Livramento de Deus. Você tem força, você tem capacidade para ver aquela informação sem entrar em outra situação? Em nome de Jesus, vigia, querido. Aquele que julga estar firme-se. Cuide para que não caia, vigia. O diabo quer quebrar a nossa comunhão com Deus. Esse é o primeiro passo, quebrar a comunhão com Deus, nos distanciar do jardim, para que aí depois vai entrando as coisas que eu tolero, que eu acho normal e que tá tudo bem, querido. Nós estamos numa batalha, presta bem atenção. Olha aqui, Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansioso por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus. Não andeis ansioso por motivo algum. Pelo contrário, seja todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio da oração e súplica com ação de graça.
O que ele está falando? Não andei ansioso por coisa alguma. Então tem coisa que não é a ansiedade em si, mas não andeis ansioso por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio da oração e súplica com ação de graça. Por meio da oração e súplica com ação de graça. O que eu preciso entender? O que você precisa entender? Todas as coisas que geram preocupações, todas as coisas que tentam quebrar a nossa comunhão com Deus, que nos incomoda, o que eu vou falar? Vou fazer conhecida diante de Deus. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio da oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Irmão, eu preciso ter capacidade de raciocínio, eu preciso estar com as minhas emoções blindadas. Falou alguma coisa, eu já me ofendo. Falou alguma coisa, eu já quero resolver no braço. Falou alguma coisa, eu já vou tomar logo uma atitude, porque é assim que se resolve. Irmão, vigia, o diabo está querendo um caminho para entrar, sai fora dele em nome de Jesus. Presta bem atenção aqui comigo, eu vou falar para Deus, e diante daquilo eu não estou mais segurando aquilo, porque através da oração está na presença de Deus, e quando está na presença de Deus, Ele vai cuidar daquela situação, e eu vou ver e viver a paz de Deus, vai guardar, eu vou ter capacidade de raciocínio, eu vou ter as minhas emoções blindadas. Vigia, querido, não veio tentação senão humana, que é comum entre os seres humanos, então é coisa humana, mas quando eu passo a falar com Deus, Ele vai guardar, e a paz que excede todo entendimento guardará. Então eu vou ter paz, quer dizer o quê? Capacidade de raciocínio, coração, emoções blindadas diante de Deus. Olha só, acompanha aqui comigo. A serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então, foi isto mesmo que foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Irmão, presta bem atenção, ela nem sabia o que era, mas ela queria saber. Entrou uma perninha ali, uma situação para quebrar a comunhão. Cuidado, querido, tem situação que é a voz da serpente falando. Vigia, não, sabe o que é? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer do fruto da árvore de jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: deles não comerei, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia que dele comer, vossos olhos se abrirão, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Naquele dia, olha, irmão, presta atenção. O que eu preciso entender? O que a serpente fez? Ô, dona Eva, o que foi, dona serpente? Não, sabe o que é? Deus falou que vocês não podem comer nenhum fruto daqui. Não, ele falou isso não. Não foi isso não, que ele falou não. Irmão, não dá alimento, não dá. Tem gente que tem um termo por aí que fala assim: não dá munição para o seu inimigo, não. Em nome de Jesus, vigia com o que você fala. Às vezes entra uma situação para corromper a nossa comunhão com Deus. Aquele que julga estar firme, se cuide para que não caia. Ô Deus, fulano falou tal coisa para mim, mas está me incomodando, Senhor. Olha, eu não sei o que eu respondo. Irmão, tem gente que fica quieto, sabe por quê? Porque aprendeu a lidar com as situações, a pensar. Falou, eu respondo. Não entra nessa, não. Aqui corrompeu. Não, ora, Deus sabe que no dia que comer, vossos olhos saberão. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O irmão gerou uma consequência arretada. O versículo 8. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e a mulher ouviram um som da movimentação de Deus, de Yahvé Deus,
que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores de jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que está? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por razão me escondi. Então Deus questionou: e quem te fez saber que estava nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Oh, meu irmão, aquilo gerou uma consequência danada. O homem estava no jardim, a mulher não tinha parto com dor, a serpente provavelmente andava, ou sei lá, ou voava, não sei o que era, mas não rastejava, porque aquilo foi consequência. Deixa eu te dizer uma coisa, não escuta a voz do diabo, não. Às vezes chega de mansinho. Ó, ele ele percebeu que estava nu, mas ele poderia se esconder de Deus. Eu posso se esconder de Deus. O que Deus fez? Foi fazer roupa para eles, porque eles pegaram uma folhinha lá, né? Irmão, o que eu preciso entender? Depois disso aqui, o homem teve que ser expulso do jardim para não comer da árvore da vida e o pecado ser eterno. O que eu preciso? Porque ele não ia morrer, né? Então seria eterno. O que eu preciso entender? Tem coisa que gera consequência. O diabo vai só contar um pedaço da história. Você vai ser que nem Deus, conhecendo o bem e o mal, mas não contou que ia ser expulso do jardim para o pecado não ser eterno, para não quebrar a comunhão com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: aquele que está em pé, cuide-se. Aquele que julga estar firmes, cuide que não caia. Às vezes a gente fala: não, eu estou aqui orando, estou aqui clamando, eu vou para o culto. Irmão, cuidado, o diabo chega de mansinho. Fala para Deus que ele vai guardar a sua mente e vai nos dar capacidade de raciocínio. Bora orar? Jesus querido, Deus maravilhoso, ô Pai, enche a nossa vida da tua presença, da tua graça. Senhor, há situações na nossa vida, Pai, que tentam quebrar a nossa comunhão com a tua presença. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento e nos fortalece com o teu poder e a tua graça. Enche a vida do meu irmão, da minha irmã, nesta hora, do teu poder, da tua mão e da tua misericórdia. Aniquila toda obra do inferno, toda situação contrária, toda força do inimigo seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça. E eu peço a ti, Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos para enxergar, Pai, quando a situação está contaminada pela voz do diabo, pela voz da serpente do inferno, Pai, e nos dá a graça de Deus, guardar a tua palavra, a tua direção, aquilo que o Senhor nos orientou, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida, em nome de Jesus, que Deus te guarde de todo mal, que o Espírito Santo te guarde, te dê direção, te dê capacidade de raciocínio e as suas emoções blindadas em nome de Jesus. Mais uma vez, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos em nome de Jesus.